Amigos, boa tarde. Olha só que legal. Hoje eu estou recebendo aqui um santista. Olha só que legal, um santista que trabalha direto numa vinícola no sul. E ele vem contar toda a história dessa vinícola que vem se destacando aqui no Brasil, trazendo assim vinhos maravilhosos. E eu, como uma apaixonada, uma defensora dos vinhos brasileiros, eu tinha que trazer o Flávio aqui para falar da Vila Francione. Flávio, obrigado pela sua presença. Conte-me tudo, não me esconda nada. Fale sobre a Vila Francione. Obrigado pelo convite, André. Quero agradecer, mandar um abraço a todos, né? Aos internautas, né? que estão nos assistindo. E é verdade, por algum acaso o Flávio conseguiu chegar a uma vinícola de nome, com o nome e com o tamanho, com a grandeza da Vila Francione, né? Eu sou aqui de Santos, sou do Canal 2, mais exatamente da Rua Paraíba. Olha né? só. Olha aí. Bem pertinho. Bem pertinho. Mas moro em Santa Catarina, exatamente, farão. No dia 19 de outubro farão 11 anos. Né? Eu morava fora do Brasil. Está bem adaptado, então, ao sul, Já, ao frio. Ao frio, completamente adaptado, né? Engraçado chegar aqui, né, em Santos e o pessoal, poxa, tá muito frio. Eu, com certeza, tá mó frio aqui. Vocês não sabem nada 19 que é frio. graus, tá mó friozão mesmo, né? Mas é isso. E hoje eu trabalho, assumi a parte comercial da vinícola Vila Francione, né, que é uma vinícola que foi fundada em 2001 por um empresário de renome do sul do estado de Santa Catarina, mais precisamente de Criciúma, né, que era o senhor Manuel de Lohr Freitas, um homem que era um visionário, né? Ele era dono de uma ceramista que era a Secrisa, que é a Secrisa, né? A empresa ainda existe, só não é mais da família, mas ele era proprietário da Secrisa, tinha outros negócios, né? E ele, além de ser um visionário, era um cara apaixonado por vinhos, né? Então tinha um sonho gigante, né? de ter uma vinícola. Portanto, ele conseguiu realizar esse sonho, e a Vila Francione hoje é uma realidade dentro do mundo do vinho nacional, vinho brasileiro. Flávio, não vamos falar bastante aqui sobre a vinícola, mas você já foi direto trabalhar com vinho em Santa Catarina? Esse período que você esteve na Europa, você foi trabalhar com vinho? Não, por algum acaso não. Eu morei 10 anos na Europa, né? Mais precisamente em Portugal, né? Eu tentei trabalhar com vinho uma época lá, na UDACA, que é na União das Adegas Cooperativas do Dão, né? Só vinho ruim, só coisa... Você estava na meca do vinho. Justamente, para quem não conhece, para quem não entende muito sobre vinho, o Dão é conhecido como a Borgonha portuguesa, né? E era uma época que a UDACA estava passando por uma grande reformulação. Por sinal, tenho um amigo, produtor de vinhos, que é o Agostinho Marques. Ele foi diretor da UDACA durante 12 anos. Ele mudou a história da UDACA e do vinho do Dão, que estava um pouco abandonada, sem poder realmente expressar a qualidade que tem o vinho do Dão. Hoje essa história mudou completamente. O vinho do Dão também é tão famoso quanto os seus vizinhos, né, do Douro, Tejo, Bairrada, entre outros, né? Mas muito ao trabalho e realização de pessoas como ele. Eu não consegui trabalhar nessa área, eu trabalhei muitos anos numa multinacional francesa, nada a ver com vinho, né? E quando eu voltei para o Brasil, depois de precisamente aí, uns 4 anos, eu tenho uma amiga em Portugal que o sobrinho dela, junto com um amigo que estavam aqui, eles montaram uma importadora de vinhos portugueses aqui no Brasil. E aí ele só conseguia pensar em mim. Ele falou, cara, eu preciso de alguém para assumir essa importadora, assumir as vendas. E me convidaram. Evidente, para mim foi muito fácil vender vinho
Por quê? Eu sou um cara apaixonado por história, sempre gostei muito, né? Herdei isso do meu pai. E vinho é história, né? Sim, muita história. E sempre gostei muito de vinho, né? E aprendi a beber vinho com vinho português. Então você já começa Não, já começa né? você já começa do nível mais alto, né? Então fui estudar muito sobre vinho, né? Eu gosto de falar isso, eu não sou sommelier, né? Mas não tenho o menor problema em discutir sobre vinho com ninguém, com nenhum sommelier. Por quê? Porque eu estudo e estudei muito para poder vender vinho. Por quê? Porque eu sou um cara da área comercial. E se você não conhece o produto que você vende, é o primeiro passo para dar errado. Então eu tinha que conhecer muito sobre os produtos que eu vendia, principalmente por quê? Porque o meu desejo era atender os melhores. E quando você chega num restaurante e vai vender vinho para um sommelier, geralmente esse cara é um cara que é conhecedor, né? É um cara que estudou para a função, né? Ele é um profissional da área. Então você precisa conhecer até para poder explicar o que você está vendendo para ele, né? E a pior coisa do mundo é a informação não bater. Ajuntando a essa situação, o fato de ter morado em Portugal e conhecer, como eu trabalhava numa empresa muito grande e eu viajava muito, eu conheço todas as regiões. Então uma coisa é você dizer assim, eu dizer para você assim, não, mas o vinho do Dão, ele tem essas características porque a altitude é de 700 metros, porque o solo é xisto, granítico, com não sei o que. Aí você vai... E outra coisa é você estar lá. Você entender o que é a amplitude térmica, é você entender que no verão faz dias com 33 graus e as noites fazem 12 graus, sim, né? E toda mulher sai com um casaco na mão de noite. Por quê? Porque vai fazer frio. Então essa amplitude... Isso, uma coisa é você ler a historinha, outra coisa é você vivenciar. Né? Ô Flávio, e aí só para complementar, desculpa André, e aí esse amigo me convidou e eu entrei para o mundo do vinho. Isso faz sensivelmente aí uns 7 anos, 6, 7 anos, agora não consigo te precisar, mas para nunca mais sair, né? Porque sim, é tipo, apaixonante. Assim, o cara aprende que nem é que aprende, é aquela situação de juntar a história com a paixão do vinho, com o mercado e com o desafio, é que faz com que a gente, cada dia que passa, fique mais ligado, sim, né? Sim, a ligação fica muito forte e você não consegue se desprender do assunto de vivenciar esse produto, né? Ô Flávio, mas todo esse período de experiência maravilhosa na Europa, e você fez o comentário agora que eu não sou sommelier, existe hoje uma preocupação e as pessoas estão indo em busca desse certificado, né? Eu comecei trabalhando como vendedora e eu falo que eu sou vendedora, não tenho vergonha nenhuma em dizer. O curso... Não tenha vergonha, porque vender é uma arte. Sim. Todo mundo vende. As pessoas só não sabem que é venda. Só não sabem, exatamente. E eu senti a necessidade de fazer o curso para aprender um pouquinho mais, para me sentir segura em chegar num sommelier. E demonstra, claro, que pela sua desenvoltura, que o assunto é muito tranquilo para você, né? Então, eu acho que tem que ficar isso bem claro, né, Flávio? Vamos lá. Porque as pessoas acham que o trabalho fica mais bonito quando se tem um título. E o trabalhar como vendedor, né, é uma arte, tem que saber, você tem que ter a desenvoltura. Às vezes ela ela sobressai, ela um pouquinho às vezes ao cargo. Porque tem muito garçom que às vezes sabe muito mais que um sommelier. Perfeito. E não tem o curso de sommelier. Perfeito. E assim eu falo do vendedor, do representante comercial. Ele às vezes tem um conhecimento que às vezes um sommelier que terminou o curso, foi direto para uma loja, para um restaurante, não conseguiu
ter 1/3 da sua experiência, né? Não só pelo fato de morar na Europa, mas do conhecimento, de poder conversar. Dentro desse seu conhecimento, quando você chegou na vinícola, na Vila Francione, você se sentiu seguro com toda essa escola, essa bagagem de morar na região do Dão, ter o pessoal ali te passando essas informações, te deu uma segurança? Porque a parte comercial, ok, isso você domina tranquilamente. Mas quando entrou o assunto vinho, a parte técnica, você falou, não, eu estou bem seguro porque Portugal me... O que é muito legal, vamos lá, fique bem claro, quando eu falo eu não sou sommelier, eu não tenho título. Sim. Eu até o ano passado, eu até me inscrevi para pegar e para fazer o curso. Só que foi no início, não foi no ano passado, 22, foi em 21, até eu tenho um amigo, sommelier, o Mário Leonard, argentino, e eu até ia fazer um curso de sommelier com ele, só que entretanto, por causa ainda do resquício do final da pandemia, acabou por ele, olha, não vamos poder fazer, devolver o dinheiro, a gente já paga o entrada, já tinha pago tudo, certo, e tal. Não, o fato de não ser sommelier não é que, eu não sou sommelier, então eu vou lá e vendo de qualquer jeito. Não, jamais. Muito pelo contrário. Jamais. É assim, eu estudei muito e continuo, porque eu ainda vi um programa essa semana no YouTube, e a sommelier brasileira que mora na França, eu não vou lembrar o nome dela, ela é a única, ela é uma referência na França, ela é a única que tem um título de sommelier pela Academia Francesa, fantástico. Mas o que eu assim, você estuda... Acho que é Cave du Vin, né? A loja dela, né? Eu acho que é isso mesmo. Sim, eu sei. Ela foi matéria há pouco tempo dela. Ela fez, tem um repórter da Globo, um repórter global, que ele faz um programa que Qualquer Coisa Infinita. E aí ele foi falar com ela, qual era a conversa nesse programa? Sobre o vinho do tempo de Jesus. Sim. Que seria o vinho mais rústico, mais, vamos dizer assim, orgânico e biodinâmico possível, ok. E o que acontece? A gente, para poder falar sobre vinho, para poder vender vinho, independente de ser vinho, sim, qualquer produto você tem que conhecer muito do teu produto e dos produtos dos outros. Por quê? Porque você tem que conhecer os teus produtos para poder vender eles e saber as características dos produtos que a concorrência vende, para você dizer, olha, o meu produto, o dele é bom, mas o meu produto tem isso aqui de melhor. Aquele produto que aquela vinícola tem é excelente, mas o meu, né? E isso é muito importante. E por que eu citei ela? Porque ela coloca uma coisa o seguinte: a pessoa que disser que conhece de vinho é uma mentirosa. Mentira. Porque você vai demorar muitas encarnações para pegar e para dizer assim, eu conheço muito de vinhos, e vinho tem que ter litragem, e foi outra das coisas que ela disse, e tem uma questão no vinho que é uma problemática, a evolução dos processos e do próprio vinho. E aí o que acontece? Você dizer, eu sei tudo, não, mas como você sabe tudo? Se ainda estão se descobrindo muitas vertentes e formas de como de produção, armazenamento, de uma série de coisas, né? O Marcelo Copelo, ele diz uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau com ele, que é o quê? Hoje, na minha opinião, que é a opinião dele também, ou melhor, que é a opinião dele que eu concordo, é assim, vinho é estado de espírito. Às vezes você pega uma garrafa que é maravilhosa, só que o teu dia não tá bom. E talvez o vinho não vai conseguir, não vai entrar bem, você vai falar, ou ele pode mudar o teu estado de espírito também. Vinho é muito estado de espírito. Muito, muito mesmo. Olha só, vamos fazer um intervalinho pra gente colocar o assunto, porque o assunto tá bom, hein? Eu tinha certeza que esse meu convidado ia trazer muito assunto gostoso. Guarda só um pouquinho.
Associação de Engenheiros de Praia Grande trazendo novidades e atualizações sobre construção civil no programa Engenharia e Cidadania. Toda terça-feira, às 21 horas, um programa inédito. Aqui na TV DN 360. Uma produção Estúdio One. Toda segunda, às 21 horas, você vai saber mais sobre meio ambiente, energia limpa, sustentabilidade e qualidade de vida. No programa Nature. Aqui na TV DN 360. Produção Estúdio One. Voltamos aqui nesse bate-papo gostoso, Flávia. Olha, tem história aqui para contar, bem legal. E agora vamos falar da bodega? Vamos falar da vinícola. Vamos falar da vinícola. Vila Francione. História. Como é que a história toda, como é que é? O pessoal é italiano? Descendência italiana? Descendência italiana. O estilo de trabalho, conta aí. Vamos lá. Vinícola Vila Francione, ou Vila Francione. Né? Vocês preferem mais Francione ou Francione? É o gosto do freguês. Ah, que bom, isso é bom. É porque às vezes fica meio assim, né, da pronúncia. Assim, né? Por que esse nome? Porque é da família da mãe, da mãe dos proprietários, né? Ela se chamava Agrippina Francione, né, de origem italiana, e o pai, fundador, né, o senhor Manuel Gelor Freitas, ele, evidente, para homenageá-la, né, deu esse nome à vinícola. Né. E a vinícola produz hoje, está em quantos rótulos? Como é que está o portfólio? Hoje nós temos por volta de 16 rótulos. Nós temos uma produção anual de 100 mil garrafas, sensivelmente, mas temos a possibilidade de produção de até 300 mil garrafas. Perfeito. A nossa intenção hoje é a gente melhorar mais ainda o nosso crescimento. Para quê? Para que a gente aumente essa produção gradativamente, até dobrar esse volume. Nós produzimos vinhos, nós produzimos os nossos vinhos e produzimos vinhos de outras vinícolas também. Tem parceria. Na realidade não é parceria, né? Eles pagam para produzir os vinhos deles lá, nós fazemos os vinhos deles lá. Né? Eles utilizam da estrutura da nossa vinícola para fazer os vinhos lá. A sede fica? Em São Joaquim. Tá. E o vinhedo todo também nessa região? Todo em volta da vinícola. Nós temos 27 hectares de vinhedos plantados, né, todos com uvas vitis viníferas. Né. Temos, são vinhedos de altitude? São vinhedos de altitude 1.260 metros. Né. A vila pioneira, a vinícola pioneira do estado de Santa Catarina. Né. O seu Dilor, ele era um visionário, como eu disse há pouco, e com isso ele conseguiu transformar todas as ideias, ele conseguiu colocar na vinícola todas as ideias que ele tinha na mente dele. Então, eu costumo até dar um exemplo do seguinte, né? A vinícola ela é construída numa colina, e utiliza-se, ela foi construída na encosta dessa colina, né? Eu costumo até mostrar aqui num dos panfletos que a gente tem, ela foi construída na encosta dessa vinícola, então todos os processos, a gente utiliza a gravidade para unir o vinho, desde a extração dele do caule, dos engaços, né, da uva, e ele vai passando da fermentação alcoólica para a fermentação malolática, para depois para os silos de inox, né? E depois lá embaixo na cave, onde nós temos
os barris de carvalho, né, onde elas ficam, o vinho fica estagiando nos barris, depois os barris nas próprias garrafas, lá nas caves. E o que é legal lá na cave? E o que é legal a gente lembrar que o quê? Tudo utilizando a força da gravidade para descer de um nível para o outro. O trabalho, ele utiliza muito menos, a gente utiliza pouco o trabalho, a força de máquina para esse processo, o que é muito legal. Sim. Por quê? Porque, evidente, né? O resultado do vinho é de extrema qualidade. E as linhas dos vinhos, como é que estão? Linha jovem? A linha jovem começa a partir de que idade? O meu linha de entrada, então, aí é que tá, né? Isso é uma discussão muito grande. Né? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, a gente vai apresentar os vinhos e a pessoa diz, tá, qual é a tua linha de entrada? Eu costumo citar uma marca de automóveis alemã, que eu digo assim, olha, essa montadora, esse fabricante, ele também tem carros de entrada. Sim. Começam nos valores a partir de 180, 200 mil, mas é o de entrada deles. Uhum. A linha de entrada é a linha Joaquim, né? Que começa no tinto com 10 meses de barrica de carvalho de Allier, barrica de carvalho francês Allier fino. Então é assim, nós já temos um vinho de 13,4 de teor alcoólico, né, com 10 meses de barrica de carvalho francês Allier fino, um blend bordalês ou um corte bordalês, né, para quem não sabe o que é corte ou blend, ou seja, ou assemblagem, é uma mistura de uvas, né, uma mistura de castas, e que muita gente no Brasil ainda tem o preconceito, mas isso é mistura. Vinho, o melhor vinho é blend. Os melhores vinhos do mundo são um blend. Né? Barca Velha, português, é um blend. Vega Sicília é blend. Romanée Conti é blend. Bom, a gente pode falar aqui vários blends fantásticos, né? Porque eu costumo, com a explicação, rapidamente, porque é evidente, o enólogo faz... o trabalho é onde ele pega as melhores características de cada uva e consegue uni-las, né, para transformar aquilo num vinho fantástico. O Flávio, se o jovem já tem 10 meses, né, são jovens com são jovens já apurados. Com muita estrutura, com respeito. Né? O seu vinho com maior tempo de guarda... Ele tá... Qual é o maior vinho, o vinho que eu tenho mais tempo de guarda, ele é o Dilor, que é um vinho numerado, né? Sensivelmente foram 8 mil garrafas, se não me engano, ou 6 mil, 8 mil. Por quê? Eu não sei esse número de cor. Evidente, é um vinho do ano de 2009. Nós só temos apenas 200 garrafas dele, certo? Esse vinho só sai em safras especialíssimas. Saiu em 2009 e vai sair agora o próximo 2020. Perfeito. Ele tem 36 meses de barrica de carvalho francês, ok? Depois ele fica mais 3 anos em garrafa, afinando para quê? Para ser um vinho fantástico. Sensacional. Sensacional. Então, basicamente, a vinícola trabalha com castas de origem francesa. Nós a maior parte das nossas castas são francesas e nós temos também italianas, 2 castas italianas, ok? Castas francesas temos Chardonnay, brancas, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc e Semillon, tintas temos Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Syrah, Petit Verdot e Pinot Noir, ok? E italianas, temos Sangiovese e temos uma que eu não posso falar porque é o nosso próximo lançamento. É o lançamento, opa! É o nosso lançamento, nós vamos lançar agora, estamos lançando. Vamos trazer esse vinho aqui. O lançamento é na próxima semana, lá em Florianópolis, num jantar que nós vamos ter, num jantar harmonizado no restaurante Oli, no LK Hotel.
Osli, restaurante Osli, no Manical Hotel. Agora... Que é um vinho que ele, muito legal, ele reúne várias safras da mesma uva. Ok? Ou seja, 2012, 2015, 2017, 2019 Uma degustação e vertical. 2020. Não. Nesse vinho a gente tem essas Quase uma... é quase que vertical. evidente, né? É. Quase que uma vertical, mas no mesmo vinho, porque a gente demorou esse vinho, essa uva, essa casta, ela foi plantada em 2005 na vinícola. E só agora nós conseguimos é que a gente demorou muito tempo para entender. Ela é uma casta com uma brotação bem como é que se diz? Ela brota cedo, com uma brotação ela tem a brotação precoce. Então a gente demorou um tempo. Ela é muito sensível à geada, muito sensível. Então, evidente, a gente precisou de muito tempo para entender ela. Hoje vai sair o vinho, né? E vai ser fantástico, só que apenas 1.400 garrafas vão sair. Olha só, meu diretor João, quem sabe, hein? Estamos com um furo aqui com a Vila Francione, hein? Mas, Flávio, e a participação da vinícola em eventos? Vocês estão programados em participar de alguns eventos aqui no estado de São Paulo? Estamos programados para participação em vários eventos, né? Nós vamos participar, nós temos o evento desse jantar harmonizado, o restaurante Osli, em Florianópolis, né? Quem quiser ir até Florianópolis está convidado, né? Entrar em contato com o restaurante Osli através do chefe do Rafael Campagnolo, né? E vai ser no dia 6/9, pré-feriado do dia 7 de setembro, ok? Depois disso estaremos na feira Wine South America em Bento Gonçalves, do dia 12 a 14 de setembro. E vamos ter um Wine Festival Shopping Casa e Design lá em Florianópolis também, no final do mês de setembro. E no início do mês de outubro nós vamos ter aqui em São Paulo a ProWine. Vocês vão estar na ProWine. Nós pretendemos então, para quem quer conhecer, de 2 a 5 de outubro, não é isso? Uma boa oportunidade para quem quer conhecer os vinhos da Vila Francione. Eu estou assim, encantada pela história. Eu vi que também dentro do portfólio tem vinho de sobremesa? Temos dois vinhos licorosos, um colheita tardia, branco de Sauvignon Blanc, 100% de Sauvignon Blanc, né? Um estilo Sauternes, fantástico. E, na minha opinião, o nosso licoroso tinto, que, evidente, o branco ele é uma joia, óbvio, mas para mim, Flávio, e a gente sabe que vinho é muito pessoal, o nosso licoroso tinto é uma joia... Que é da uva? Cabernet Sauvignon. Ele é do ano de 2012. Ele fica 5 anos em barrica de carvalho e depois passa para garrafa. Fantástico, um licoroso tinto com 16,7 de teor alcoólico, porém com um dulçor complementar. Para quem gosta de vinho licoroso, como um Porto, como um estilo Porto, como um Moscatel de Setúbal e tal, ele é excelente. Por quê? Porque ele tem a força do álcool, né? Mas não tão forte quanto esses vinhos que geralmente tem 20, 21, 22 graus de teor alcoólico e ele não é tão doce. Traz um dulçor complementar. Tá. E, na minha opinião, é fantástico. Bom, e esse vinho, essa Sauvignon Blanc? Esse aqui é o nosso 100% Sauvignon Blanc, né? É um dos nossos vinhos premiados. Nós temos muitas premiações, tanto no Brasil quanto no exterior. Por que o Sauvignon Blanc? Por que decidi trazer esse vinho? Porque a Sauvignon Blanc, ela é uma uva, obviamente de origem francesa, mas
ela é o símbolo hoje, a uva símbolo da Serra Catarinense. É a que talvez melhor se adaptou. É o carro-chefe? É um dos É um dos carros-chefes, né? O nosso carro-chefe é o nosso VF Rosé, Vila Francione Rosé, muito conhecido como Rosé da Madonna. Por que, né? que é o Rosé da Madonna? Porque o Rosé da Madonna, porque a Madonna bebeu o nosso vinho no Fasano. Viu só, diretor? Olha só o nosso convidado, é de Fasano. altíssima qualidade, hein? Bebeu o nosso vinho no Madonna Fasano. bebeu. E ficou adorou o vinho, consumiu várias garrafas durante a noite, levou várias garrafas com ela. Que o vinho ganhou uma notoriedade absurda. Claro, óbvio. Se você for ao Google, se você quiser pesquisar no Google, você coloca lá Rosé da Madonna e vai aparecer o nosso VF Rosé. Okay. Muito legal. Então, vamos, continuando, só para terminar, fala de sobre falar a Sauvignon Blanc. sobre o nosso Sauvignon Blanc. 100% Sauvignon Blanc, um dos nossos vinhos premiados, né? Por sinal, última premiação dele na prova Decanter World Wine Awards em Londres, que é considerada a maior prova de vinhos do mundo. Né? Super rígido. Super rígida. O ano passado, os únicos catarinenses premiados foram os da Vila Francione, foi o nosso VF Rosé, o nosso VF Chardonnay, que é um Chardonnay com 12 meses de barrica de carvalho francês, né? E o nosso Sauvignon Blanc, vinho extremamente aromático, um frescor maravilhoso, vinho que ele consegue trazer aromas cítricos, um aroma floral, mas ele é extremamente, isso que é muito legal, um vinho já com muita identidade da Serra Catarinense, o que conquista os paladares. Eu tenho um amigo em Florianópolis, o Valtinho, essa é pra ti, que é o seguinte, ele é um cara que não gosta de vinho branco, aqueles caras mais duros, o meu lance é vinho tinto e tal. Ele foi numa degustação, eu pedi para ele segurar uma taça minha que tinha nosso Sauvignon Blanc. Ele é tão aromático que ele com a taça na mão, ele não se aguentou, e acabou provando, ficou maluco. Encantado. Comprou 2 caixas. Então vamos fazer por favor. Olha só, que maravilha de rótulo, gostei, muito elegante, a garrafa muito bonita. Vocês não têm noção o aroma deste vinho. Flávio, é uma Sauvignon Blanc clássica, que traz notas muito interessantes, que estou aqui salivando. Fala um pouquinho daí da... Absurdo, né? Nossa, maravilha. É uma pena que as pessoas em casa, ainda no Japão já há essa tecnologia, né? Da pessoa sentir os Não estou sabendo disso. Pelo menos é o que eu sei, olha. O cara dentro do Switch está falando para mim, tá certo. É verdade. Tá certo. Ele gostou que eu falei Switch, ele não sabe que meu irmão já trabalhou na televisão. Olha só. Meu irmão é jornalista. Flávio é completo. Olha aí, vem no pacote. E o que acontece? As pessoas já sentem os aromas, já sentem os cheiros, né? Esse é um vinho extremamente aromático. Bonito, tá esverdeado. Uma coloração. Primeiro a gente vê, né? Quando a gente vai fazer uma degustação de vinho, primeiro a gente vê que ele é um vinho, primeiro para começar, parte visual, né? Então a gente vê que ele é um vinho tranquilo, primeira coisa, né? Extremamente limpo, filtragem perfeita, reflexos, cor verde, uma cor amarelo palha com reflexos esverdeados, né? E o que acontece? Ele é um vinho extremamente aromático, o que já é a primeira coisa que já chama atenção. Aromas de frutas cítricas, rosas, brancas, né? Creio que um manjericão, um herbal lá no fundinho, muito legal. Aço inox, garrafa ou teve alguma passagem? Não, esse é sem passagem. Tá. Esse é sem passagem, né? Por quê? Porque ele é um vinho precisa de muito frescor, né? Sim. Apesar do nosso Chardonnay ter passagem, nós mudamos o tipo da barrica que a gente trabalhava, porque a gente trabalha com barrica mais nova, porque eu também quero frescor, eu tenho um pouco menos de untuosidade e eu quero pouca manteiga no Chardonnay. Então ele até tem uma da característica ele ficou melhor ainda. Ele conquista o público absurdamente. E essa Sauvignon sem passagem, extremo frescor.
para dias quentes, dias de verão, harmonização clássicas com frutos do mar, fantástico, principalmente ostra, uma ostra com vinagrete maravilhoso. Ele tá matando a gente aqui, né? Ou seja, e lá em Floripa, né? Porque eu, apesar de ser de Santos, moro num lugar triste, né? Triste, que então, aliás tem muita ostra, né? Maravilhosa, tem, né? Os camarões também dali. Fantástico. Sensacionais, né? Fantástico. Realmente é uma união, um casamento perfeito. Região e os frutos do mar mais o vinho, né? Não, fantástico. Fantástico. Para quem gosta, infelizmente, para quem não gosta, é uma pena. E a vinícola tem visitação? Visitação aberta todos os dias ao público. A gente pede sempre para as pessoas entrarem no nosso site, né? Fazer o agendamento, que é muito mais fácil. Mas trabalhamos de segunda a segunda, tanto no inverno quanto no verão. É legal você fazer esse comentário. Existe aquela programação de participar de colheita? Quando que é a colheita? Existe, né? Tem toda essa programação da Vindima, né? Vindima geralmente em março, né? Março, entre meados de março e início de abril. Perfeito. Okay. E tem como participar? Tem como participar, nós temos também sunset, piquenique, temos várias programações lá, tanto para o inverno quanto para o verão. Na questão das degustações, nós temos vários tipos de degustações, desde a mais simples até as mais tops lá na Caves, numa sala especial que nós temos lá, né? Aí vai depender daquilo que a própria pessoa, ou com um pouco mais de conhecimento, ou talvez um pouco menos. A visitação na vinícola é fantástica, porque a pessoa vai conhecer o seu Dilor. Ele, em 1999, 98, quando ele começou a pensar a vinícola, ele já tinha ideias, aquilo que eu digo, ele era realmente muito visionário, porque nós temos uma sala, uma apresentação de vídeo, isso foi planejado por ele. Essa sala fica num local estratégico, onde a pessoa pode ver onde as uvas entram, é retirada e passada para a parte da desengace, né? Passada para a parte da fermentação alcoólica, fermentação depois para a fermentação malolática. Você consegue ter a visão geral da vinícola, lá da parte de baixo. Tem até um painel muito legal. É um passeio muito um lugar legal, lindo, um passeio onde fantástico. Não só tomar o vinho, se aprende muito, né? Com certeza. Se aprende muito e conhece todo esse ambiente, né, de uma vinícola que é tão legal, né? O trabalhador, o que põe a mão na terra, o profissional que está ali, técnico, medindo a temperatura, todo o processo que existe dentro de uma vinícola. Vai né? ver os enólogos trabalhando, porque eles estão sempre lá. Como é o nome do enólogo? O enólogo é o Ney Razera, né? E o Edson também. Mas o Ney é o enólogo-chefe, né? E ele tem 20 safras, né, de Vila Francione, pouco tempo, então, não sei se ele conhece tempo, muito. Então ele sabe conhece muito. De cada cantinho da vinícola, de cada parreira. O que eu posso dizer hoje é que quando você abre um vinho da Vila Francione, independente se ele for branco, rosé ou tinto, se você colocar o nosso vinho numa prova às cegas, a pessoa, a primeira coisa, ela nunca vai dizer que o vinho é brasileiro. Por quê? Porque ele tem um nível internacional. E aí a pessoa vai, quando ela descobrir, outro dia eu vi até uma entrevista do Claude com o Washington Oliveto, que é um defensor, os dois defensores do vinho brasileiro, né? E você vai descobrir, você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, nós fazemos vinhos maravilhosos, tão bons, excelência, maravilhosos quanto eles. Flávio, olha, você fez um comentário que eu achei interessante, então eu já vou te fazer um convite para você retornar, por favor, para você retornar aqui ao nosso programa, ao Papo de Vinho, porque você tem bastante história e é interessante falar sobre esses assuntos que às vezes estão tão sensíveis, sobre o vinho brasileiro, a aceitação do vinho brasileiro, a premiação da vinícola, isso é muito importante, porque em todas as apresentações, os eventos que eu participo, eu defendo muito o vinho brasileiro. E a gente agradece.
não tem que agradecer, acho que é uma obrigação de todo brasileiro, né? Saber a história da vinícola, da família que plantou, chegou lá, teve a coragem, né? Estudou. Então nós temos que ter muito orgulho do nosso vinho. E eu faço isso com muita insistência, porque acho que nós devemos nada a nenhuma vinícola da América do Sul. Acho que estamos igualmente com os países do primeiro mundo. Acho que a gente está trabalhando muito bem. Então eu vou deixar aqui o convite, se você puder, quando você retornar a Santos, na sua próxima folga, vamos dizer assim. Obrigado. Obrigado por você me deixar ficar de folga. A sua próxima folga, você vir falar mais um pouquinho sobre o trabalho da Vila Francione. Eu acho que vai enriquecer mais a todos que estão entrando no vinho e que acham que vinho é só vinho importado. E não. Eu queria até, sem querer te cortar, já te cortando. Jamais. Ok. Queria dizer uma coisa. A vinícola Vila Francione, ela foi inspirada em vinícolas europeias. Muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas os vinhos de vocês são só blends? Não são só blends. Nós temos um monovarietal, nós temos temos um monovarietal tinto e temos 2 monovarietais brancos, né? Mas a inspiração da vinícola foi nas vinícolas do Velho Mundo, né? Por isso a gente trabalha muito blend, né? E com isso eu quero dizer uma coisa para aquelas pessoas que estão começando no mundo do vinho ou que não conseguem ver o vinho nacional, o vinho brasileiro, como um vinho que hoje está na vanguarda dos vinhos, não só no Brasil, como em muitas provas do mundo. Hoje já é solicitada a presença dos vinhos brasileiros, né? Inclusive para nós, né? Poxa, vocês não vão participar, vocês não vão estaremos. Recebe uma pressãozinha, tipo uma né? intimação, né? Eu vou contar uma pequena história rapidamente. A minha mãe ela era italiana. A minha mãe chegou no Brasil em 1958. De navio, como todo italiano, como toda a história. A história da família da minha mãe é muito conhecida, porque o irmão da minha mãe aqui em Santos, ele era muito famoso, o irmão mais velho dela. E o que acontece? A minha mãe dizia uma coisa, o Brasil é maravilhoso, só o brasileiro que acha que não. Só o brasileiro que acha que não, é verdade. O brasileiro não acredita no seu país. Não acredita no país que tem. Nós podemos melhorar muito. Precisamos começar por nós, parar de dizer que os outros, o político ou o outro tem que fazer. Não, comece por você. Por nós, exatamente. Se preocupe com o seu trabalho. No seu bom dia, já começa a melhorar muito. A minha mãe dizia muito isso. Infelizmente ela faleceu, farão agora, em outubro, no dia 26, fará 3 anos, né? Mas ela era como a família toda italiana, apenas uma das irmãs voltou a morar na Itália. Todos os italianos continuaram aqui. Nós somos a primeira geração que nasceu aqui. Isso para falar o quê? O Brasil é maravilhoso e trabalhamos para que cada dia que passa nosso país possamos ser melhores. É lindo. A gente tem com pessoas lindas, pessoas lindas e muito trabalhadoras. Muito trabalhadoras e muita gente honesta. Gente honesta. Um brinde a Flávio, isso. obrigada. Prazer enorme estar aqui. Abraço Pessoal, a todos da vinícola. Estou apaixonada. Para quem não sabe, eu até não comentei, eu evitei de falar muito, porque eu queria ouvir a história, porque também também estou aprendendo sobre a Vila Francione. Estou encantada. Vocês eu não bebi para não quebrar o ritmo, mas o aroma está sensacional dessa Sauvignon Blanc. Eu já queimei a largada. Não faz, mas você pode. E fica... Eu tô de folga, né? Você está de folga. Volto a reforçar que o convite está aberto para você retornar aqui. Eu agradeço. Quem sabe você traz o lançamento, né? Isso tá com um ar de intimação. É quase que uma intimação. E vamos nos ver na feira, na ProWine, com certeza. E com certeza o Papo de Vinho vai fazer uma visita lá na Vila Francione para a gente ver todo o trabalho, toda a estrutura dessa vinícola maravilhosa.
Saúde, obrigada. Tanto.